Como encontrar funcionários com senso de dono? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Ai, Débora, eu queria funcionários que tratassem as coisas com carinho, que cuidassem do cliente como se fosse dele, sabe? Que tivesse senso de dono, que fizesse o trabalho dele como se ele fosse o dono da empresa, com todo carinho, com toda a dedicação que o dono, que ele teria se fosse dono. Isso também é um desejo seu? Então vamos lá. Primeiramente, o que é senso de dono? Senso de dono, por mais que se diga por aí que é trabalhar com carinho, trabalhar com amor, agir como se fosse o próprio dono do negócio, que sinceramente são termos que não dizem nada, não tem nenhum significado que eu consiga entender da mesma forma como você falou e outras pessoas vão atribuir o mesmo significado, porque são termos grávidos. Então vamos colocar aqui uma definição para o que é senso de dono e essa definição que vai nortear o nosso vídeo, eu tenho certeza que ela vai te ajudar daqui para frente. Para uma pessoa ter senso de dono, ela precisa primeiro ter um valor pessoal de excelência muito grande. Ela faz um bom trabalho não por causa da empresa, não por causa do cliente, nem pelo salário e nem pelo chefe. Ela desempenha um bom trabalho porque é um valor pessoal, porque isso fala sobre si. Então, quando você encontra um funcionário que tem um valor forte de excelência, que preza pela sua entrega, você tem aí um primeiro indício de que pode ser, sim, que essa pessoa tenha senso de dono. Uma outra característica que a gente poderia apresentar aqui para definir o senso de dono é o foco no cliente, independente de qual cliente nós estejamos falando. Quando a gente fala de cliente aqui, eu não estou falando só do cliente da ponta que pagou pelo serviço ou pelo produto que está recebendo, mas eu estou falando sobre todas as pessoas que estão envolvidas naquele ecossistema. Por exemplo, se eu estou numa área de operação e desempenho um produto para o setor de logística entregar, neste processo que eu faço na minha atuação, o meu cliente é também o setor de logística que vai pegar a minha produção e vai fazer o processo dele. Então, ter esse entendimento de quais são os seus clientes e focar para gerar qualidade para eles também é muito importante. E aqui a gente também pode colocar uma duplinha de autonomia mais competência. E essas duas precisam vir juntas para que a gente possa falar em senso de dono. Uma das coisas mais problemáticas é um funcionário que não tem competência, mas tem autonomia. Essa pessoa vai fazer besteira e você nunca vai achar que ela tem senso de dono, muito pelo contrário. Vai dizer que ela está sabotando, que ela é impulsiva, entre tantas outros adjetivos que se poderia colocar aqui. Então, quando a gente fala de autonomia mais competência, é a pessoa saber o que fazer e poder decidir a ação para resolver determinado problema. Nem que a ação que ela precisa fazer é avisar para uma instância superior que está acontecendo um determinado problema que ela não possui alçada para resolver. Além dessas características que a gente acabou de falar, tem um outro elemento que é fundamental para a gente dizer se o funcionário tem ou não senso de dono dentro daquela empresa, que é o quê? É justamente o alinhamento cultural com essa empresa. No ano passado, eu conheci uma funcionária de uma empresa. Ela tinha um nível de excelência pessoal muito grande. E a empresa estava passando por vários problemas de satisfação de cliente, de desengajamento de equipe. Por quê? Porque as pessoas que estavam no setor de produção tinham autonomia demais e com a liderança fraca, essas pessoas faziam o que queriam e acabavam gerando vários transtornos, tanto para os clientes quanto para a equipe de atendimento. E essa menina era da equipe de atendimento. E ela se via muito frustrada, porque muitas coisas que estavam acontecendo poderiam ser evitadas. E aí, olhando para a conduta dela dentro da empresa, você via que era uma pessoa com alto nível de excelência pessoal. Ela fazia questão de fazer o seu trabalho da melhor forma, mesmo que a média das outras meninas fosse mais baixa. Além disso, ela se irritava com o setor seguinte, porque esse setor estava gerando problemas para ela, mas ela fazia questão de entregar a melhor entrega para esse outro setor. E ela falava com as lideranças sobre os problemas, ela via que iam acontecer problemas, ela já avisava, mas a liderança não agia. Era uma pessoa que, se você for ver, ela tinha um senso de dono ali.
só que não estava casado com a cultura da empresa. Ela não era reconhecida como tendo essas características, porque esses comportamentos dela de reclamar, de ficar chateada, de se sentir frustrada pelas coisas não estarem acontecendo da forma como ela esperava e que era muito parecido com o que o cliente esperava também, e se ela fosse ouvida, muitos dos problemas não estariam acontecendo, estavam sendo vistos como impulsividade, agressividade, grosseria, ou seja, ela estava sendo considerada desalinhada da cultura da empresa ao invés de ser reconhecida. Então, quando a gente fala de senso de dono, a gente pensa em uma pessoa com senso de dono, ela precisa de todas essas características que a gente já falou, mas ela também precisa ser reconhecida como uma pessoa alinhada à cultura da empresa. Porque senão, se quando tem descompassos assim, a chance dessa pessoa sair da empresa e ir procurar uma outra empresa para agir da mesma forma como ela agiu, de uma forma proativa, com resolução de problemas, tentando antever as situações para se preparar e com alto nível de entrega, olha só que sonho, gente. E quantas empresas deixam essa pessoa ir embora porque a empresa não comporta? Eu quero saber, você conhece profissionais assim? Você se reconhece assim? Já teve alguma experiência em que você se reconheceu com mais senso de dono do que o que a empresa permitia? Como é que você se sentiu? Conta aqui nos comentários, eu quero saber. O que muitos acham que é, mas não é senso de dono? Não é senso de dono uma adequação ao microambiente do dono. O que eu quero dizer com isso? Vou te explicar. Essa adequação ao microambiente do dono seria aquele funcionário que ele consegue entender qual é a rotina do dono, os desafios e ajudá-lo de uma forma pessoal, sem estruturar a empresa. Isso não é ter senso de dono. Isso é ter empatia pelo dono. Mas não necessariamente esse profissional vai ter essas características que a gente colocou, essas qualidades. Da mesma forma que tapar buracos deixados pela gestão também não é ter senso de dono. Ok, o profissional antever problemas e resolvê-los de forma proativa. Isso está certíssimo. É assim que a gente espera que todos os funcionários ajam. No entanto, a gente não pode esperar que aconteceu um problema, o profissional vai lá e resolve. Aconteceu o mesmo problema, o profissional vai lá e resolve. Aconteceu de novo o mesmo problema, o profissional vai lá e resolve. Esse problema recorrente é um problema de gestão que precisa ser gerido e que muito provavelmente não é essa pessoa que está ali tapando o buraco tenha autonomia para fazê-lo. Então, considerar que essa pessoa tem senso de dono porque está enxugando o gelo, porque a alta gestão não está fazendo o seu trabalho, não é ter senso de dono. Na verdade, você talvez esteja abusando desse funcionário e gastando essa energia de uma forma tóxica e daqui a pouco essa pessoa não vai mais estar contigo. Trabalhar de graça e sacrificar a vida pessoal não é ter senso de dono. Não é porque o dono faz isso e que não devia, né? E que o ideal era que não fizesse, que o funcionário tem que fazer isso também. Então toma muito cuidado ao pedir um funcionário com senso de dono, porque querer que o funcionário tenha senso de dono para ele agir como dono não é justo, porque ele simplesmente não é. Cuidado para não pedir um funcionário com senso de dono e achar que senso de dono é que esse funcionário faça o papel do dono. Não é isso que a gente precisa, né? Não é saudável nem para o funcionário, nem para o dono e nem para a empresa. Uma hora isso vai dar errado. E a dependência da empresa também em relação a esse funcionário vai ser cada vez maior. Ou seja, não faça isso, ok? Ultimamente tem se falado muito sobre essa tendência do quiet quitting, né? Que é de que o funcionário não precisa ter senso de dono, mas precisa estar consciente das suas funções e entregar o que lhe é devido. Esse conceito, ele fala sobre a seguinte perspectiva: enquanto o objetivo da empresa é ter mais lucratividade, o objetivo do funcionário é ter mais qualidade de vida. Então, esse funcionário vai estar disposto a trabalhar nesta empresa enquanto essa qualidade de vida é preservada. Assim como a maioria dos temas debatidos na internet são debatidos de forma rasa e acabam polarizando, e isso infelizmente aconteceu com esse termo quiet quitting. Mas se você estiver disposto
a mergulhar no conceito e a refletir, vale muito a pena, porque é um novo repensar das relações de trabalho e isso com certeza se reflete na forma de contratar, treinar e engajar os funcionários que já estão aí na sua empresa. Agora que a gente já alinhou os conceitos do que é e do que não é ter senso de dono, a gente pode responder a pergunta inicial desse vídeo, que é como encontrar funcionários com senso de dono. Bom, o primeiro passo é na contratação ainda. Talvez quando você faça a contratação, você olhe o currículo, pergunte experiências, talvez até peça referências. Mas existe no seu processo de contratação perguntas que qualifiquem os valores desse funcionário para entender que se ele tem esse valor pessoal de excelência alto, quais são as histórias que ele pode contar a respeito disso, como foram as experiências anteriores em algumas situações em que ele via que a empresa não estava indo tão bem, como ele se sentia, o que o desagradava, o que deixava frustrado nas empresas anteriores. Você consegue perguntar tudo isso sem ser invasivo e sem ser desrespeitoso, levando para o lado pessoal nas entrevistas de emprego, tá? É só você saber como fazer essas perguntas, treinando e apoiando esse funcionário. Não basta só você treinar quando ele chega e depois supor que ele já sabe fazer e deixá-lo lá exercendo a sua função sem monitoramento. Ele precisa sim de monitoramento, até porque enquanto ele está fazendo, ele está aprendendo e ele está tendo ideias de como fazer aquilo de uma forma mais fácil, mais rápida, com menos esforço. Pode ser que ao longo do tempo ele mude a forma de fazer o trabalho dele sem te avisar, porque ele realmente não percebeu. E o tempo vai passando e os trabalhos vão mudando. É por isso que a gente precisa de um acompanhamento e de processos claros para que haja padronização no trabalho e para que vocês consigam trocar informações e ir aprendendo. Por exemplo, se você é líder de um setor, não vou nem falar da empresa inteira, tá? De um setor que tem 3 pessoas e cada uma faz o trabalho de uma maneira diferente, você tem 3 processos diferentes esperando no mesmo resultado. Imagina o quanto essas 3 pessoas não poderiam ganhar de conhecimento se elas parassem para conversar e alinhar a melhor forma de fazer o seu trabalho. Então isso também é papel do líder que está nessa empresa para que os funcionários desenvolvam cada vez mais a competência e a autonomia que faz parte daquelas características que a gente falou lá no início. Fortalecendo o engajamento e a cultura da organização. Como que a gente fortalece o engajamento da equipe? A gente garante o engajamento, primeiro, alinhando o que deve ser feito e quais são as entregas. Segundo, validando, dando suporte, tudo isso. Terceiro, fazendo com que as pessoas se sintam reconhecidas, tanto pelo seu trabalho quanto socialmente no grupo. Existe um vídeo aqui no canal só falando sobre engajamento de funcionários, eu te recomendo, vou colocar o link aqui na descrição. E a cultura da organização a gente fortalece, primeiro, com gestão, uma gestão consistente e coerente, e segundo, promovendo e cultivando os valores dessa empresa de uma forma também consistente e coerente. E quer dizer que, se você, enquanto líder, tem uma responsabilidade muito maior do que qualquer outra pessoa, porque além de você resguardar a cultura, você precisa ser o exemplo, o norte, aquela pessoa que tem os comportamentos observáveis esperados pela empresa. E é justamente aqui que mora a coerência. Não adianta você exigir um determinado comportamento da equipe se você está fazendo o outro totalmente diferente. Estipulando objetivos e metas bem comunicadas e acompanhadas. E aqui a gente tem 3 pontos. Primeiro, estipular metas. Não dá para tirar a meta do sovaco. Você precisa analisar os seus dados históricos e identificar, diante dos recursos que você tem, um valor razoável e plausível, porém desafiador para a equipe perseguir. Além de estipular a meta, você também precisa garantir que a equipe vai ter todos os recursos necessários para atingir essa meta, de ferramentas, de tempo, de instrução, de apoio da liderança. Tudo isso vai fazer com que seja possível chegar nessa meta estipulada e a falta disso pode inviabilizar isso. Segundo ponto de atenção, as metas precisam ser bem comunicadas.
Não adianta você colocar no e-mail, ou você simplesmente colocar na parede, ou chamar uma reunião, uma confraternização para estipular essas metas. O ideal é que essa meta seja construída junto com a equipe, mas nem sempre é possível e não são todas as metas que a gente consegue fazer isso. Então algumas realmente precisam ser top-down, mas elas precisam ser bem estipuladas. No momento de comunicar, a gente precisa comunicar várias coisas. A gente precisa, primeiro, dizer que meta é essa. Segundo, por que precisa atingir essa meta. Terceiro, como vai atingir essa meta. De preferência, o papel de cada setor ou de cada pessoa. E, por último, como vai ser a rotina de vocês para que vocês batam essa meta. Então, perceba que quando a gente fala de comunicar uma meta, é muito mais do que simplesmente falar: pessoal, a gente precisa faturar 500 mil esse mês. E acompanhada. Não adianta, por exemplo, você estipular metas trimestrais, comunicá-las no início do período e só lá no final você cobrar. Precisa ter um acompanhamento de rotina para que vocês consigam entender se está faltando algum recurso, se precisa de mais apoio, qual é o resultado que está sendo gerado neste processo, para que vocês consigam ajustar a rota e garantir que vocês vão chegar o mais próximo possível dessa meta. Então perceba que para um funcionário trabalhar com senso de dono, ele precisa de um líder muito forte, muito atuante, com uma cultura que também propicie isso. E por último, mas não menos importante, a empresa precisa ser atrativa como empregadora, para que esse funcionário fique. E quando a gente fala de atrativo, a gente está falando não só de remuneração e pacote de benefícios, mas todo o ambiente precisa ser acolhedor para esse funcionário. Se ele tiver um amigo dentro da empresa, isso é ótimo. Pesquisas comprovam que ter amigos dentro da empresa ajudam na retenção de funcionários. Existem vários fatores que vão fazer com que a sua empresa seja vista pelos funcionários como uma empresa boa de trabalhar. A gente vai fazer um vídeo brevemente sobre esse tema aqui no canal também. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, o funcionário ele só pode ter senso de dono se o dono faz o seu papel de dono. E neste papel de dono há algumas atribuições: contratar, definir funções, estabelecer objetivos e metas, treinar, apoiar, validar e corrigir e garantir um ambiente de engajamento. Portanto, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, como encontrar profissionais com senso de dono? Melhor do que caçar borboletas é você preparar o jardim para que elas cheguem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece algum empresário que também está precisando melhorar a qualidade da sua equipe e da sua empresa de uma forma geral, compartilhe esse vídeo com ele e se inscreve no canal para me ajudar aqui a trazer mais conteúdos como esses que vão ajudar outros empresários também e outras empresas como um todo, tá certo? Não vai embora não, estou colocando alguns links de outros vídeos relacionados a esse tema aqui na descrição para a gente continuar conversando sobre como construir equipes de excelência.